Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de Biologia. Eu sou o professor Danilo Farias e vou acompanhar vocês aqui hoje nessa nossa primeira aula, certo? Nós aqui do Distrito Federal, em conformidade com as orientações da OMS, nós estamos em isolamento social, portanto nós estamos oferecendo esse conteúdo a você que está em casa, via TV, via web, certo? Para a gente poder manter os estudos, tudo bem? Nessa primeira aula, eu queria comentar com vocês inicialmente, na verdade, o que é a biologia? O que é o estudo da biologia, né? Se você pegar em qualquer livro, qualquer site generalista, você vai encontrar a seguinte definição. Olha só. Ele vai quebrar a palavra biologia em duas partes. Bio, que significa vida, e logos, que significa estudo, certo? Portanto, a biologia nada mais é do que o estudo da vida. No entanto, esse questionamento do estudo da vida, o que ele traz assim a carga do que é a vida, né? E isso acaba sendo um questionamento muito filosófico. Então é importante que a biologia ela tenha parâmetros para definir o que é um ser vivo, tudo bem? Ou melhor dizendo, quais são as características que definem os seres vivos. Porque uma vez definidas essas características, nós vamos conseguir delimitar o nosso campo de estudo, certo? Dando continuidade então, olha aqui, o que é considerado ser vivo, né? A gente considera como ser vivo aqueles organismos que apresentam essas seguintes características, são elas: composição química, eles têm uma composição química que ela é mais ou menos parecida. Aqui no planeta Terra, os bichos, enfim, as plantas, os seres vivos, eles são compostos basicamente por carbono, né, se compõem as moléculas orgânicas. Em questão de organização celular, os seres vivos são organizados em célula, alguns eles têm mais de uma célula, né, portanto eles são multicelulares ou pluricelulares, e alguns, como as bactérias, por exemplo, eles são unicelulares possuindo uma célula só, certo? Os organismos também, os seres vivos apresentam metabolismo, ou seja, reações de catabolismo e anabolismo, né? São reações químicas que acontecem dentro do próprio corpo, certo? Dentro da própria célula, se for o caso. Eles têm também capacidade de reprodução. Para ser considerado um ser vivo, é importante que você tenha capacidade de reproduzir-se, ou seja, você criar outros organismos parecidos, né, semelhantes com você. Os organismos também, os seres vivos possuem capacidade de crescimento, né, de um bebê para um adulto, por exemplo. Aí você fala, professor, mas as bactérias crescem? Elas crescem também. Imagina só, se você tem uma bactéria que ela vai se dividir em duas, depois mais em duas. Ela vai se dividir em duas menorzinhas no começo, né? E aí se ela ficar se dividindo sempre sem crescer, eventualmente ela chegar num tamanho tão diminuto que ela ia quase sumir, né? Então, na verdade, ela aumenta também de volume celular e isso está relacionado com a questão do crescimento. Os seres vivos, eles têm capacidade reativa e de movimentação. Ah, professor, mas as plantas, elas são fixas. Cuidado, não confunda movimento com, na verdade, deslocamento, né? A gente sabe que as plantas, por exemplo, o girassol, ele vai se virar, né, em determinados horários para poder tentar capturar mais luz do sol, né? Então, essa capacidade de movimentação está relacionada a isso, muito mais do que ao deslocamento em si, certo? Além disso, os seres vivos apresentam capacidade evolutiva, ou seja, transformar-se ao longo do tempo e principalmente passar essas transformações, essas mudanças que ocorreram para as gerações futuras, certo? Então, esse rol de características ele acaba caracterizando então o que é um ser vivo, tudo bem? Neste sentido, vamos organizar aqui agora e vamos entender quais são as principais áreas da biologia. A biologia, por ser uma ciência, ela detém o método científico, né? Ela depende do método científico. A gente vai estudar esse método científico mais para frente, mas ele basicamente diz que um evento ele precisa ser observado e para a gente poder fazer algum tipo de teoria, ter uma hipótese sobre esse evento, nós precisamos testá-lo experimentalmente, para a gente poder provar se aquilo é verdade ou não, o que a gente está supondo, certo? Então, aqui eu numerei algumas, tem outras tantas, né? A biologia estuda, tem como área a anatomia, a biologia celular, a bioquímica, a botânica, a fisiologia, evolução, zoologia, genética, tem a parte também de biomedicina, né? E detalhe que a biologia não está só preocupada em descrever esses processos, mas estudar também e lançar bases para outras ciências, como, por exemplo, a biogeografia, né? As questões que dizem respeito ao cuidado da saúde. Nós estamos na pandemia do coronavírus. Então é muito importante o trabalho dos biólogos, junto dos médicos, junto dos enfermeiros, junto dos pesquisadores, para poder ter esses dados basais sobre o vírus, como é que ele se comporta e tal, para a gente poder conseguir vencer essa situação. Beleza? Seguindo, já que a gente está falando sobre a vida, vamos entender como é que surgiu o universo e tentar descrever alguns mecanismos de como que a vida pode ter surgido aqui no nosso planeta, tá? Olha só,
Para falar sobre a origem do universo, a teoria mais aceita e amplamente aceita, na verdade, atualmente pela ciência, é a teoria do Big Bang. Não sei se você já ouviu falar, mas ela diz que o universo ele passou a existir depois que essa massa que estava condensada, superaquecida, ocorreu uma grande explosão, e aí a partir dessa explosão deu origem a toda a matéria, né, a matéria que nós conhecemos, e portanto, juntamente com a origem da matéria, originou também, né, no caso, o nosso sistema solar e o nosso planeta Terra. Então essa é a teoria, né, ela foi discutida e ela é validada hoje em dia pela ciência, ela é a mais válida que nós temos. Existem algumas outras, mas o meio científico adota a teoria do Big Bang como a mais plausível no momento. Pode ser que isso mude algum dia, mas não é o caso por enquanto, tá certo? Uma outra teoria interessante que explica a origem do universo é o chamado criacionismo, né? Olha que interessante, o criacionismo ele traz pra gente uma coisa assim, ao invés de ter havido uma explosão, na verdade uma entidade dotada de superpoderes, né? Uma entidade sobrenatural de alguns superpoderes, superpoderosa, ela criou o universo e também a vida, né? E essa teoria do criacionismo, ela se replica e ela se apresenta de diversas formas ao longo da história, né? Os gregos antigos, por exemplo, acreditavam que o universo, na verdade, ele era o corpo de uma deusa chamada Gaia. Então, nós, né, os animais, enfim, as plantas, nós estamos habitando em cima do corpo dessa deusa, né? Os cristãos, os judeus, os islãs, né, eles entendem que, na verdade, o universo ele foi criado por Deus. Então, Deus é uma entidade superpoderosa que criou o universo e criou a vida, né? Nós temos a mitologia chinesa também, eu achei interessante um dado quando eu estava pesquisando, que os chineses, na mitologia chinesa, traz que Deus, na verdade, botou um ovo, gerou um ovo, e esse ovo gerou o universo e o mundo, né? Então, assim, são várias crenças, né? Mas é importante pensar e ressaltar o seguinte, essas crenças, elas são de origem pessoal, né? Elas são pessoalizadas e elas não têm validação científica. Existem, enfim, alguns cientistas que estudam a validação, buscam evidências, mas ainda assim, hoje em dia, a teoria do Big Bang que nós temos é a que está em vigência, certo? Discutida, então, como surgiu o nosso planeta, né, entendendo que a ciência traz essa questão do Big Bang, vamos discutir agora rapidamente como é que surgiu a vida na Terra, né? E aí, novamente, eu trago para vocês 3 teorias, né, que surgiram ao longo da história. A gente vai ver aqui que uma delas ela meio que caiu e essas outras duas de baixo, elas estão ainda em discussão, uma delas está mais validada, vamos entender isso com detalhe e com calma, tá bom? Mas são elas, olha só, a teoria da abiogênese, a teoria da bipogênese, né? A na biologia significa uma negação, né? Então essa teoria abiogênese seria como se fosse a negação dessa de baixo, a gente já vai entender isso melhor. E também nós temos a teoria da panspermia, certo? Começando então, a teoria da abiogênese, ela pode também ser chamada de geração espontânea, tudo bem? Essa teoria, ela surge lá com os filósofos gregos, né? Datados de mais ou menos 550 anos antes de Cristo. Aristóteles, que é um cara muito famoso na filosofia, ele também foi um dos que propôs, na época, essa questão da teoria da geração espontânea, tá? E o que eles entendiam? Como é que eles achavam que a vida surgia? Eles entendiam que a vida ela poderia surgir da matéria não viva, ou seja, da matéria inanimada. E essa matéria inanimada, ela teria um princípio ativo que estaria ali atuando, que promoveria, a vida em determinado momento, em determinada circunstância, né? E olha que interessante, essa teoria que surgiu em 550 anos antes de Cristo, ela foi a predominante até o século XIX. Então ela surgiu como verdade e ficou durante muito tempo até ela começar a ser questionada, né? E essa teoria de mais ou menos o seguinte, se a gente for colocar em termos gerais, olha só. Eu não sei a mãe de vocês, mas a minha mãe costumava ser muito dessa teoria da biogênese, porque ela falava, meu filho, se você não lavar a louça agora, vai dar barata, né? Mas como assim não lavar a louça vai dar barata? Será que a louça suja faz surgir barata? Esse pessoal que colocou essa teoria inicialmente, eles pensavam nisso, né? Tem uma receita interessante lá da época medieval que um cientista descreveu que se você juntasse roupa suja, um pouco de farinha de trigo, né, uma roupa suja de suor com um pouco de farinha de trigo, deixasse ela guardada no escuro alguns dias, eventualmente dela nasceriam ratos. A gente sabe hoje em dia que não nascem ratos das roupas sujas, né? Tampouco nascem baratas das louças sujas. Na verdade, o que acontece é a barata encontra essa louça suja,
um recurso, e ela é atraída até esse espaço. Mas ela não nasce da louça, é muito importante que isso fique claro, tá bom? A barata nasce lá da mãezinha barata dela, botou o ovo, enfim, tudo bem? Dando continuidade e em contrapartida à teoria da geração espontânea, nós temos a teoria da biogênese, né? Essa teoria, de fato, ela foi comprovada cientificamente. Eu vou discutir com vocês alguns dos experimentos que validam essa teoria, mas ela já fala o contrário da teoria da geração espontânea ou abiogênese, como nós acabamos de ver. Olha o enunciado básico dela. Os seres vivos são originados de outros seres vivos, né? Isso faz mais sentido pra gente hoje em dia, até porque nós já nascemos com esse conhecimento pronto, né? Pelo menos a maioria de nós aqui que deve estar assistindo o vídeo, né? Olha só, os experimentos que validaram essa teoria da biogênese, eles vêm de Louis Pasteur e Francesco Redi. Nós vamos falar sobre os dois que são muito importantes, tá? E aqui eu coloquei só para ilustrar, né, a foto de um cachorro filhote com a mãe e uma galinha, que colocou aqui os ovinhos dela e tal, e está nascendo os pintinhos, certo? Então, ou seja, os indivíduos, a vida, ela está nascendo de um organismo vivo previamente, né? Isso faz muito sentido. Comentando com vocês sobre o Francesco Redi, ele foi um italiano, né? E em 1668 ele começou a questionar essa teoria da abiogênese ou teoria da geração espontânea, né? Ele achava que isso não fazia sentido, que não estava correto, e aí ele fez o seguinte experimento. Olha que legal e olha que simples, na verdade, né? Ele pegou 2 potes e colocou pedaços de carne dentro delas. No primeiro pote, ele deixou destampado, e o segundo pote, ele acabou fechando ele com uma gaze, prendeu com uma linguinha, como está mais ou menos aqui, certo? E olha o que aconteceu, que ele observou. Passado alguns dias, algumas semanas, o pote de carne que estava aberto, ele começou a surgir larvas de moscas e moscas ali também naquele meio, certo? No entanto, o pote que estava fechado desde o início, a carne não apresentou essas larvas, não tinha presença de larvas nem de moscas ali, certo? E o que ele começou a entender então? A vida, ela está surgindo aqui nesse caso porque as moscas estão chegando e botando esses ovos, né? Aqui como estava fechado, as moscas não conseguiam acessar, portanto, não haveriam larvas. Então, esse experimento muito simples, ele foi um dos primeiros que abriu os olhos da comunidade científica para pensar, peraí, será? Né? Será que existe uma outra explicação? E olha só, apesar de ter sido muito importante, infelizmente, esse primeiro experimento, ele não foi o suficiente para derrubar a teoria da biogênese, que era vigente até então, né? Lembra, ela ficou vigente desde 550 a.C. Aqui a gente está falando meados do século XVII, que foi a primeira vez que ela foi questionada oficialmente, né? E olha por que ela não passou tanto assim. Nessa época, estavam iniciando os estudos com microscopia. As pessoas estavam começando a descobrir e a trabalhar com microscópio. Então, quando alguns outros cientistas reproduziam o experimento de Redi, eles pegavam essa carne aqui que não teve contato com o meio externo, né, direto porque eles estavam lacrados por uma gaze, e eles começavam a ver micro-organismos surgindo. Opa, então isso significa o quê? Que o princípio ativo nessa carne aqui que não está viva, né, ele está gerando vida. Então a biogênese não pode cair ainda, porque está havendo uma geração espontânea de vida aqui dentro, eles acreditavam, né? Eles não tinham conhecimento tão avançado de microbiologia para entender que de repente poderia ser um esporo, né? De repente uma bactéria que estava dispersa no ar que caiu ali. Não tinha tecnologia suficiente nessa época para ter esse entendimento, certo? Outros 2 importantes experimentos que foram feitos foi de Needham e Spallanzani, né? Needham foi um inglês, Spallanzani foi um italiano e eles foram contemporâneos, eles viveram mais ou menos na mesma época, né? Olha o que Needham fez. Ele pegou um caldo nutritivo, um caldo de carne, um caldo de frango, seja lá o que você quiser escolher, e ele ferveu ele num recipiente aberto, tá? Depois de alguns dias ele colocou lá esse recipiente depois de fervido, colocou num cantinho, deixou ele lá, e aí ele observou depois de algum tempo que começou a criar micro-organismos ali dentro. Começou a aparecer micro-organismos, né? Fungos, enfim, começaram a se criar, como você consegue perceber aqui pela imagem, certo? O que ele entendeu? Eu fervi, mas a força vital que está presente nesse caldo, ele acabou por criar os micro-organismos, ou seja, ele estava do lado da geração espontânea da abiogênese, certo? Spallanzani questionou ele e fez o seguinte, ele pegou um caldo de carne, um caldo nutritivo parecido, e ele também colocou isso sob fervura, só que ele fechou esse sistema hermeticamente. O que significa um sistema hermeticamente fechado? Estava fechado com certeza, não tinha nenhum contato com o meio externo. Então olha só,
ele ferve esse caldo fechado no meio externo, não teve contato, e após várias semanas, após vários dias, ele não observou a criação de micro-organismos, não apareceram micro-organismos, certo? Mas ainda assim não derrubou a biogênese mais uma vez, porque Needham falou o seguinte para ele: cara, quando você ferveu e tampou, você quebrou a força que estava presente no ar, você destruiu a força vital do ar. Então o que isso fez? Acabou tendo como consequência a não criação da vida, né? Eles pensavam dessa forma. Quem vai bater o martelo nisso e falar que realmente a biogênese é a teoria válida e que é a verdadeira, foi Louis Pasteur em 1861. Ele derruba de vez a biogênese fazendo o seguinte experimento. Ele também pegou um caldo nutritivo, só que ele adaptou para uma vidraria específica que ficou conhecida como pescoço de cisne. Então primeiro ele fez o seguinte, ele ferveu o caldo nutritivo, passado algumas semanas, ele observou o aparecimento de micro-organismos tal como o outro pesquisador fez. Só que olha o que ele fez depois. Ele ferveu esse caldo de carne e alongou esse pescoço de vidro aqui. É daqui que vem esse apelido pescoço de cisne, certo? Então quando esse caldo ferveu aqui, ficou acumulado, depois que condensa, né, depois que esfria, uma parte da água acabou bloqueando a entrada de organismos, de qualquer tipo de sujeira, enfim, que venha do ar. Essa partezinha ficou bloqueada. Ele parava aqui, ó. Ela não conseguia fazer esse caminho todo para ter contato com o caldo. E depois que ele fez isso, durante várias semanas, se ele mantivesse essa estrutura, não era observado a criação de nenhum tipo, não aparecia nenhum tipo de micro-organismo. No entanto, no momento que ele quebra esse pescoço de cisne e o ar volta a ter contato com o caldo nutritivo, aí reaparecem os micro-organismos. Ou seja, na verdade, a vida não está surgindo de algo inanimado. Essa vida, esses micro-organismos, eles estavam presentes, de certa forma, dispersos no ar. Certo? E aí uma última teoria que é interessante também da gente conhecer é a teoria da panspermia, tudo bem? A panspermia traz o seguinte: a vida surgiu a partir de elementos precursores em outros lugares do universo, né? É uma teoria antiga também que passou a ganhar força a partir do último século, ela não é validada totalmente pela ciência, mas ela também não foi descartada, tá? A gente tem evidências de alguns organismos em locais inóspitos, ou seja, muito perto, muito dentro de vulcões onde a temperatura é muito alta, ou de repente em lagos que são muito ácidos, onde o pH é muito baixo, e aí parece que não é um organismo que não está aqui na Terra, que não veio da Terra por ser tão diferente dos demais, certo? Então pode ser essa galera que traz a panspermia, eles acham que a vida que existe, né, em outras partes do universo, e aí isso é um estudo da astrobiologia, é uma outra parte da biologia, que trouxe via poeira cósmica, via meteoritos aqui para o nosso planeta, certo? E agora, para a gente fechar a nossa aula, responder rapidamente com vocês uma questão do Enem, né, de 2012, olha o que ela traz. Em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como iscas para a pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da biogênese, que a gente já sabe que não é verdadeira, né? Então, olha aqui, ó, essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas no século XVIII, a partir dos estudos de Redi e Pasteur, né, como nós vimos. E ele quer saber o que Redi e Pasteur mostraram experimentalmente, né? Então, olha só, a letra A. Seres vivos podem ser criados em laboratório. Bom, Redi e Pasteur não fizeram esse tipo de experimento, né? Eles não criaram um organismo de laboratório, então essa está invalidada. Letra B. A vida se originou no planeta a partir de micro-organismos. A gente vai ver numa aula seguinte que isso aqui faz até sentido, mas não foi provado por Redi e Pasteur. Eles observaram outros fenômenos, né? A letra C. O ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. Isso sim faz sentido. Isso foi o que eles colocaram, isso foi o que eles fizeram, tudo bem? Lá, quando Redi trabalhou com a questão das mosquinhas e quando Pasteur quebrou aquele vidraria chamado de pescoço do cisne para poder deixar o ar entrar em contato, certo? Então, a letra C é a nossa mais plausível até então, é a que a gente vai marcar como correta. A letra D fala o seguinte: seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados. Essa questão de evolução e tal, apesar de ser verdadeira, não foi comentada por Redi e Pasteur, então está fora de cogitação. E por fim, vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e causam nutritivos respectivamente. Não, se essa fosse verdade, a gente estaria validando a teoria da geração espontânea ou a biogênese. Portanto, ela também não está correta. Chegamos ao fim da nossa primeira aula, eu espero que vocês tenham gostado. Voltem mais vezes, assistam, busquem informações porque é muito importante. Até a próxima!